A fechar amanhã, chamamos a palco Rui Ribeiro, Security Leader da IBM, com o tema Increase Consumer Loyalty with CM. Ora, boa tarde a todos. Eu tenho esta difícil tarefa de estar entre o almoço e o vosso estômago. Portanto, vou tentar ser um bocadinho mais, digamos, digestivo. E a ideia da minha apresentação não é trazer-vos scareware, é explicar-vos em que medida é que a segurança pode ser usada para instrumentar o negócio, para suportar atividades de negócio e como, em última análise, se pode fazer dinheiro com segurança. Portanto, é uma perspectiva bastante diferente e positiva, espero eu, para servir de aperitivo para a refeição que aí vem. Quem é que nós somos? Portanto, a IBM Security é uma divisão dentro da IBM, tem cerca de 9 mil colaboradores a nível mundial, temos um portfólio bastante extenso e, portanto, eu decidi hoje, porque só tinha 15 minutos, falar precisamente de uma dessas faixas de portfólio e estamos no mercado basicamente a endereçar estas 4 áreas, que são as quatro grandes linhas de desafio que vemos nos clientes. Portanto, como é que eu me protejo? Aqui isto é a parte de scareware ainda. Como é que eu me protejo? Como é que eu antecipo os problemas que virei a ter do ponto de vista do jogo adversarial, que é a segurança? Como é que eu giro e protejo os meus dados na espargata organizacional e tecnológica que estou a fazer hoje ao ter parte da minha infraestrutura na cloud e parte dos meus dados na cloud? Como é que eu, na outra dimensão dessa mesma espargata, protejo os meus utilizadores, sejam eles os meus utilizadores internos ou os meus clientes? E, finalmente, e foi um tema que eu gostei de ouvir hoje falar, que é o tema da eficiência do investimento que se está a fazer em segurança no mercado. Isto é uma discussão transversal, não é só em Portugal. Como é que eu asseguro que, de alguma forma, o euro que eu gasto em segurança é um euro que melhora a postura de segurança da minha organização face, mais uma vez, às ameaças exteriores? Estas são as 4 grandes dimensões. Como eu vos disse, eu vou falar desta dimensão e numa subdimensão muito concreta, que é como é que eu protejo os meus clientes finais, em negócios particularmente B2C, e como é que essa proteção pode servir pode transformar a segurança vou brincar agora, empecilho, a organização que diz não, para a organização que não só diz sim, como ajuda o meu negócio a rentabilizar a sua atividade e a monetizar a relação com os clientes. Há 2 estatísticas interessantes. Trata-se de um estudo feito em 2022 pela IBM. 96% dos líderes de segurança identificam um problema na relação com os seus clientes que tem que ver com o processo de autenticação, o processo de criação de uma identidade de um cliente num portal. Todos nós já tivemos variantes sobre o mesmo tema desta experiência, de aceder a um determinado portal para fazer uma compra, ter algum tipo de dificuldade nesse processo e, eventualmente, mudar de fornecedor. O cliente digital online é frequentemente um cliente impiedoso e uma vez que há uma grande oferta, é muito fácil para ele mudar de fornecedor. Portanto, tudo o que seja fricção no processo de autenticação ou no processo de criação de identidade é frequentemente visto como uma oportunidade de mudar. Vamos pôr as coisas dessa maneira. Por outro lado, 43%, portanto, nesta perspectiva que eu acabei de dizer, 43% das pessoas dos executivos, identificam esta área como sendo um problema na sua própria organização. A pandemia agravou este fenómeno, no sentido em que houve muitas aplicações a ser lançadas, a superfície aumentou de cobertura, e como muitas destas aplicações foram desenvolvidas depressa, nem sempre tiveram a melhor qualidade e nem sempre a relação para com o cliente final é favorável. Tendo em vista, em particular, uma subdimensão relevante disto, que é, há uma relação direta, isto depende do negócio, obviamente, mas há uma relação direta entre a adoção digital e o nível de segurança percebido. Portanto, quanto mais um serviço for percebido como seguro, mais ele é adotado pelos clientes. E nas suas diversas matizes. Por exemplo, mobile, isto é mais verdade ainda do que web, por exemplo. E quanto mais a profundidade da aplicação que eu estou a desenvolver, quanto mais os serviços que eu estou a apresentar forem sofisticados, mais esta relação se justifica. O que quero dizer, em última análise, e é aqui que a parte da segurança se torna particularmente interessante, que a segurança está no caminho crítico do negócio digital. Ou seja, quanto mais eu tiver a capacidade de passar segurança ao meu cliente final, mais eu tenho capacidade de vender. Agora, isto é um contrassenso aparente com o que eu disse antes, que é, eu quero ter o mínimo de fricção possível, passando o máximo de segurança possível. E como é que eu faço isto? A verdade é que eu estou a criar todo um sistema para me proteger de 0,05% de potenciais, muitos deles são falsos positivos, transações fraudulentas. Portanto, eu crio um sistema que tem N controlos
para me proteger de uma percentagem ínfima, diremos nós, que não é mentira nenhuma, a perigosa, arriscada, das transações. E, neste processo, estou a prejudicar 99,95% dos utilizadores, porque a sua transação é perfeitamente legítima e o seu processo de acesso é perfeitamente legítimo. E isto gera a tal fricção que eu referia. Portanto, neste cenário esquerdo, eu sou um utilizador normal e estou com as minhas dificuldades típicas do utilizador normal, enganei-me, esqueci-me de um caractere na password, esqueci-me da password, etc, etc. No cenário direito, eu tenho uma instrumentação da segurança que identifica de onde é que o utilizador se está a ligar, qual é o dispositivo que está a ser usado, qual é a rede que ele acede, qual é o comportamento do utilizador para com o dispositivo que está a utilizar, qual é o tipo de recurso que está a ser acedido, e computa toda esta informação para perceber a probabilidade do utilizador ser quem diz que é. E esta informação pode ser computada para me ajudar a autenticar o utilizador mais depressa, de uma forma que, em boa verdade, é mais segura que a da esquerda. E este é o interesse real desta capacidade. A Gartner fez um estudo sobre os principais requisitos que as organizações identificam nesta área do consumer e AM, é como se chama esta área. E nós, basicamente, elencamos-nos em 3 grandes linhas mestras. Portanto, como introduzir a identidade nos meus processos de negócio, e nomeadamente nas minhas aplicações, como verificar essa mesma identidade da forma menos intrusiva possível, e na terceira dimensão, que não é uma dimensão irrelevante porque esta área muda muito depressa, como criar uma arquitetura que me permita gerir o futuro aplicacional ou o futuro da tipologia de acesso dos utilizadores às aplicações. E com base nisto nós podemos dar alguns exemplos de como nós trabalhamos. Portanto, no caso da infusão de identidade, nós temos capacidades de introduzir elementos de identificação neste tipo de aplicações, portanto, eu diria praticamente todo o tipo de apps, mas introduzindo elementos como o suporte ao cliente e o e-commerce. O suporte ao cliente é identificado, há um estudo feito pela Forza, se eu não estou enganado, que identificava um elemento de fricção e atrito na identificação de clientes no suporte ao cliente, e todos nós passamos por isso. O tipo de cliente que liga, quer seja telefonicamente, quer seja online, para um serviço de suporte ao cliente, já está predisposto, já está mal predisposto, tipicamente, já tem um problema. Se tiver um problema no processo de identificação para poder reclamar, digamos assim, a predisposição agrava. A capacidade que eu tenha de instrumentar quaisquer informações que a priori possa recolher para identificar o cliente, independentemente de lhe pedir na mesma identificação, podem ajudar a resolução mais rápida de problemas e a satisfação de clientes, acima de tudo, a satisfação de clientes em processos deste género. Mas isto para dizer, a capacidade que eu tenho de utilizar a analítica para conseguir identificar o nível de risco de um determinado acesso permite-me alavancar, instrumentar uma série de outras capacidades mais à frente que em última análise, resultam na possibilidade, por exemplo, do utilizador se autogerir, poder alterar a sua informação, poder comportar-se com uma máquina. Não esqueçamos a introdução de todos os elementos de inteligência artificial nos processos de interação com clientes e, de mais uma vez, a importância de autenticar o utilizador antes deste tipo de elementos. Portanto, acaba por ser um elemento absolutamente pivotal numa série de processos de transformação de negócio que estão a acontecer. Na última dimensão, a capacidade de verificar a identidade versus o seu próprio contexto. Portanto, nós recolhemos elementos do dispositivo, como eu disse, do tipo de atividade, seja ele, por exemplo, a forma como tecla, a forma como interage com o dispositivo, sendo um dispositivo móvel, do tipo de atividade do utilizador, do ambiente onde o utilizador está a fazer o pedido, do comportamento e da forma como acede às páginas, por exemplo, numa aplicação, o tempo que demora, é um exemplo simples, o tempo que demora em cada página pode ser ou não admissível para um humano, e isso é um dos exemplos mais simples, e finalmente os atributos naturais que podem passar, por exemplo, por elementos de identificação a montante de todo este processo. A partir daqui, para o próprio processo de autenticação, eu não tenho de limitar o cliente a uma única forma de se autenticar, nem a uma única forma de, por exemplo, de autenticação forte. Algo que eu sei, algo que eu tenho, algo que eu sou, eu posso instrumentar vários tipos de soluções e não o limitar, de tal forma que ele possa, por exemplo, invocar um serviço terceiro para se autenticar, um Google, um Facebook, ou utilizar algum outro tipo de hardware token ou soft token para conseguir cumprir o desígnio
causando o mínimo de disrupção possível. Portanto, este trade-off acaba por sempre estar presente. E, no processo, fornecemos a nossa própria forma de autenticação como um meio extra, que é obtível na Google Store e na App Store, Google Play Store, peço desculpa, na Play Store e na Apple Store, whatever, para conseguirem completar o processo. Portanto, se não tiver nenhuma forma de autenticação forte ou nenhuma forma de utilização, por exemplo, de biometria, eu posso, no processo da aplicação, gerar a possibilidade do utilizador sacar o seu próprio mecanismo e fazer a sua própria autenticação. Um elemento relevante, eu toquei neste ponto várias vezes, que tem a ver essencialmente com o elemento futuro, a utilização deste tipo de tecnologia para situações em que não há contacto humano. Eu falei de várias, mas esta é uma delas, no domínio IoT, por exemplo, em que estamos a falar de uma pessoa que se autentica junto à Alexa e lhe pede para ligar o carro por antecipação. Este é um exemplo simples, futurístico, não é assim tão futurístico, tecnologicamente já se faz isto hoje, já é possível fazer isto hoje, mas que expõe todo o problema da autenticação a um montante de todo este processo. Portanto, tudo isto só é possível, só faz sentido e só tem realmente adesão à realidade, tínhamos as coisas desta maneira, levando em consideração particularmente há um outro elemento que eu passei muito suavemente sobre ele, que é o elemento da privacidade dos próprios dados dos utilizadores, mas tudo isto só é possível se eu conseguir identificar o utilizador, se eu souber quem é que ele diz que é. Porque se outra pessoa impressionar aquela pessoa e lhe pedir para executar uma ação no seu próprio carro, temos aqui um risco muito grande que, retrospectivamente, com base no que eu disse antes, implicará, e em boa verdade, se pensarmos sobre isso, é essa a razão pela qual grande parte deste tipo de tecnologias não é usada, portanto, implicará que as pessoas tenham medo de usar a tecnologia, porque se houver um risco, se houver uma probabilidade de a pessoa ser impressionada negativamente para fazer outro tipo de atividade, a pessoa vai evitar a adoção de tecnologia. Portanto, 2 ou 3 mensagens core. A segurança está num caminho crítico da adoção deste tipo de tecnologias. Os utilizadores, de facto, têm essa percepção dos seus próprios dados e da sua própria privacidade, por um lado, e da sua própria segurança, por outro. E, acima de tudo, eu, para ser bem-sucedido, tenho a possibilidade de instrumentar mecanismos de segurança para suportar o negócio. Isto é uma boa notícia, genericamente falando, portanto, mudando do tal scareware, a ideia é a segurança suportar o negócio e podemos fazer mais coisas com isso. Terminando, e quem tem esse interesse, no próximo dia 26 de outubro, na Estufa Fria, faremos um evento IBM, onde iremos apresentar um conjunto grande de tecnologia e haverá discussões sobre esta temática. Quem tem interesse pode depois, no nosso QR Code, registar-se e com certeza terá uma manhã agradável. E eu creio que é só isto. Obrigado por tudo e um bom dia.